Olá, estamos no Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Temos mais 20 aplicativos onde você pode assistir tanto Folha na TV como a programação da TV Maceió no seu smartphone. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o desembargador da Justiça Estadual de Alagoas, Tutimés Aran. Desembargador, seja bem-vindo. Muito prazer de estar aqui com você, com seus ouvintes, né? Os telespectadores, né? Para compartilhar algumas ideias nesse momento tão importante, né? Porque passa o país. Desembargador, o protagonismo do Poder Judiciário na política tem um viés autoritário? É uma questão muito interessante, porque, veja, nós estamos discutindo nesse momento a judicialização da política, né? E quando você discute a judicialização da política e das tarefas, sobretudo do Poder Executivo, né, você discute necessariamente quais são os limites, né, dessa intervenção, no sentido de perceber até onde essa intervenção é boa e a partir de que momento a intervenção passa a ser nociva, né? Isso é muito sutil e depende muito do caso a caso. Por exemplo, quando o Poder Judiciário intervém no sentido de acudir as pessoas que precisam de socorro para resolver os seus problemas de saúde, e eu acho que a intervenção aí é importante, é boa e é muito boa, né? Mas o Poder Judiciário, ele precisa entender quais são efetivamente até onde pode ir esse poder, né? E aí eu vou dar um outro exemplo. Quando o Poder Judiciário intervém no sentido de evitar que o presidente da República indique o seu ministro ou um ministro de Estado, eu acho que essa intervenção é nociva, porque esse é um ato eminentemente político e, como tal, insuscetível, né, de intervenção. Fere a famosa separação entre os poderes? É porque, na verdade, a guisa de intervir para ajudar as pessoas ou para resolver conflitos relevantes, o Poder Judiciário não pode pretender governar, né? O ato de governar é um ato eminentemente político, não é? E passa necessariamente por outros critérios que não é os critérios que norteiam a atuação do Poder Judiciário. E aí eu me refiro a critérios democráticos eleitorais. Quem põe o governo é o povo, não é? Bem ou mal é o povo, não é? E só o povo, na verdade, pode substituir o governo ou avaliar esse governo como bom ou como mau no próximo processo eleitoral. Isso o Poder Judiciário precisa ter plena consciência. Desembargador, a separação dos poderes é quase uma ficção jurídica. Seria possível haver corrupção na política sem a participação, conivência ou pelo menos omissão do Poder Judiciário? Olha, na verdade, a corrupção está nas entranhas, eu diria, de todas as sociedades humanas, não é? É evidente que é uma prática que precisa ser combatida e deve ser combatida, mas é uma prática que nós precisamos ter cuidado porque, em nome do compromisso com esse combate, né, nós não podemos colocar esse combate, por exemplo, como uma razão de viver do Estado, né? As coisas têm que andar dentro de limites, não é? E aí você não pode transformar o acusado de corrupção num demônio, você não pode demonizar as pessoas, porque os demônios, não é? Eles também têm direitos, não é? Que precisam ser garantidos, precisam ser respeitados, para que a gente faça um combate saudável, um combate democrático, né? Me vem muito à mente aqui uma figura que existia na Roma Antiga, conhecida como Homo Sacer. O Homo Sacer era o homem que respeitava alguns compromissos religiosos, algum juramento. E esse homem, a partir disso, não é, ele era alijado do convívio social, não é, vivia isolado, era como um ser
absolutamente danado, né? Desrespeitado, humilhado, né? Nós, civilizadamente, nós construímos uma sociedade moderna que, como tal, tem avanços importantes. E um avanço de civilização importante foi entender que os combates, inclusive os bons combates, eles precisam ter limites, né? E o limite está propriamente na própria atuação do Estado, fazendo esse combate, porque quando o Estado atua fazendo esse combate, ele tem que fazer, tendo em vista também o direito daquele que está sendo objeto da persecução estatal. Nesse momento estão extrapolando esses limites? Muito, muito. Não tem a menor dúvida. Eu vou dar um exemplo. As prisões preventivas que precedem as delações premiadas no seio da Lava Jato. Me parece muito claro, mas claríssimo, não é? E aí nós precisamos ter coragem para assumir isso, não é? Que o Estado, juiz nesse caso, ele tem usado as prisões preventivas como prisões chantagem, não é? Então, chega para o sujeito, ó, ou você abre o bico, ou eu boto você e vou... Quase uma tortura. Você vai mofar na cadeia, não é? A fim de arrancar delações que confirmem a narrativa da Lava Jato. Essa prisão é uma prisão chantagem, onde o Estado moralmente se iguala ao bandido que ele quer combater. Uma tortura psicológica. É uma espécie de tortura psicológica. Então, por melhor que sejam as intenções, né, por melhor que seja o combate, o bom combate, né, as coisas têm que se dar dentro de determinados limites, não é? Que tornam saudável a relação entre as pessoas, mesmo aqueles que transgridem as normas, né? E o Estado e as demais pessoas com quem nós convivemos. A condução coercitiva do Lula é um exemplo disso, desembargador? Não tem a menor dúvida, né? Foi uma condução coercitiva que teve o propósito de expor o Lula a um massacre midiático, até então sem precedentes, né? E feita ao arrepio de qualquer amparo legal. Porque o que é que diz o Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal é explícito. Conduz-se coercitivamente o homem que se recusa a atender o chamamento da autoridade judiciária ou da autoridade policial. Isto quer dizer que só pode ser conduzido coercitivamente quem se recusa depois de previamente convidado a atender o chamado da autoridade. Não houve prévio convite. Seguramente, se o Lula tivesse sido intimado para depor, ele teria ido tranquilamente no dia e na hora marcados, como sempre foi, né? Então, o que é que se quis? Na verdade, quis se espetacularizar uma condição coercitiva, né? Inteiramente ilegal, não é? Exatamente para expor o Lula a vexames desnecessários, né? Que precisavam ser evitados em nome do bom combate, que é o combate limitado, respeitando o direito das pessoas e respeitando os marcos legais. Veja, Cícero, eu insisto muito nisso. Mesmo que a gente não goste da regra, seguramente o Moro não gosta desse limite, né? Não gosta dessa regra que lhe impõe limites. Mas, como juiz e como responsável, como um dos fiadores do Estado Democrático de Direito, o nosso dever é respeitar a regra. Como diz o Norberto Bobbio, democrata é aquele que respeita as regras do jogo. Eu não posso, porque eu não concordo com a regra. A pretexto de combater a corrupção. Eu não posso, pode ser o melhor propósito do mundo, eu não posso, através de golpes interpretativos, mudar a regra. Por quê? Porque eu não sou legislador. Quem tem que mudar a regra é o legislador. Inclusive, sou o caso legislador constituinte. Não é? Então, aciona o legislador, mude a regra.
Eu não posso fazê-lo porque a sociedade não me deu poder para isso. Eu tenho é que respeitar a regra, porque é a regra que impõe os limites do meu atuar. Não é? E que, portanto, faz com que o meu atuar seja legítimo. Não é? Fora disso, não é? Nós não vamos ter justiça, né? Nós vamos ter justiceiros. Não é? Nós vamos ter justiceiros. Cada um aplica a regra que acha que deve aplicar e como aplicar. Não é assim. Não é assim. Em recente entrevista aqui no Folha na TV, desembargador, o juiz Marcelo Tadeu, agora aposentado, de forma muito autêntica, como lhe é peculiar, disse que o judiciário é um poder fascista. Como o senhor avalia essa afirmação? Não, eu diria que é uma afirmação que eu respeito, até entendo a lógica do Marcelo, mas é uma afirmação, a meu juízo, num primeiro momento, exagerada. Eu acho que o poder judiciário é um poder que tem, evidentemente, neste cenário atual, extrapolado muito dos limites do seu bom atuar, não é? Tem sido, nesse sentido, profundamente antidemocrático, autoritário, não é? Mas que, a meu ver, não chega ainda aos limites do fascismo. Não é? Porque, veja, não me parece que esse autoritarismo tenha resvalado para contribuir ou para ratificar uma sociedade de intolerância, né? Uma sociedade de ódio, né? Não me parece ainda que esse tenha sido o caminho tomado pelo Poder Judiciário, não obstante algumas atitudes profundamente equivocadas e lamentáveis que a história vai avaliar depois. Desembargador, fala-se em reforma da Previdência, reforma tributária, eleitoral. Nesse momento, não seria mais importante uma reforma do Judiciário? Eu acho que há um conjunto de reformas que precisam ser feitas, mas acho que esse momento não é um momento para reforma alguma, não é? Porque não há clima político para reforma, né? Na verdade, o que eu acho que a gente vai precisar ir um pouquinho mais adiante, né? Talvez rediscutir o Pacto Constituinte, né? Porque a Constituição está efetivamente posta em xeque, né? A Constituição de 88, né, e as bases políticas e jurídicas que fizeram com que ela surgisse, talvez hoje não existam mais, né? Então nós precisamos discutir esse Pacto Constituinte, né, para rever uma opção de coisa, né, no sentido de colocar de novo o Brasil no caminho da normalidade, né, e tentar construir uma sociedade plural. Uma sociedade onde eu, não obstante, não goste de você, não goste das suas escolhas, né? Eu sou capaz de lhe respeitar, né? Não lhe odiar, né? Nós estamos construindo, infelizmente, né, uma sociedade de ódios, né? E isso não é saudável, não é bom. A gente fala de reforma do Judiciário, desembargador, porque não podemos generalizar, claro, mas também não podemos negar. Existem juízes que não pisam no chão, tamanha prepotência. Há também juízes mais novos, com pouquíssima experiência, que até pouco tempo sequer tinham trabalhado, passam no concurso, a eles é atribuído um poder enorme e, de repente, inclusive poder de decidir sobre a vida das pessoas. E muitas vezes sem ter condições ainda de decidir sobre a vida das pessoas. Então essa reforma também não teria que atingir, inclusive, a forma de ingresso na magistratura? Essa é uma grande questão, Cícero. Veja, como é que se dá hoje o ingresso, né? Se dá pela via do concurso público, né? Então tem um monte de menino que termina o curso de Direito, eu digo isso com absoluta, um absoluto conhecimento de causa, porque eu leciono na Universidade Federal de Alagoas, né? Um monte de menino que não conhece nada da vida, termina o curso de Direito, porque o pai pode, ou de alguma forma, se isola no cursinho,
perde o contato do mundo, né? E baixa o olhar para o livro, né? E livro, técnico, e no final passa, né? É evidentemente que um menino desse, ele, se não tiver cuidado, ele não tem a experiência de vida necessária, né, para usar bem do poder que ele recebeu na condição de juiz. Né? Então, isso, naturalmente, também impõe que nós façamos uma reflexão acerca do ensino jurídico hoje. Né? Que tipo de profissional nós estamos produzindo, né? Nós estamos produzindo... Cara que só acumula conhecimento, mas que perde todo o contato com a realidade, né? Social. Nós estamos produzindo concurseiros com interesses, assim, meramente individuais, particulares, né? Sem olhar os outros, sem olhar o mundo que o cerca, né? Usando mal do poder que recebe. Que recebe do povo. E que recebe do povo, em última análise, porque nós vivemos no governo republicano, não é verdade? Então isso tudo precisa ser refletido. Ora, qual seria a alternativa? Né? Se não for o concurso, é a eleição, não é? E aí a gente sabe que as eleições, na verdade, são uma grande ideia. Mas é uma ideia que, de algum modo, boa parte da humanidade conseguiu degenerá-la, né? Basta você ver, por exemplo, a eleição para conselheiro tutelar, né? Então, qual foi a ideia? Eu vou eleger pessoas que têm, enfim, raízes na sociedade, naquela comunidade, para cuidar dos conflitos interfamiliares, né, mais íntimos, né, para que as pessoas, as crianças e os adolescentes sejam bem tratados, né. Você hoje transformou isto quase que numa eleição de mini vereador, né, com todos os vícios. Cabos eleitorais de política. Exatamente, cabos eleitorais de política, todos os vícios, né, que o processo eleitoral numa sociedade capitalista, não é? Ele produz, né? Então, é uma situação angustiante. De um lado, está claro que o critério atual do concurso tem produzido distorções importantes. Do outro lado, o outro critério, o critério eleitoral, acaso adotado sem as devidas cautelas e controles, né, vai também produzir lá suas deformações. Qual é a saída? A saída, a meu ver, é de longo prazo e passa fundamentalmente por um ensino jurídico mais comprometido com as transformações sociais necessárias. Desembargador, eu vou fazer uma pergunta e peço que o senhor responda somente após o intervalo. O Brasil vive um momento político difícil, inegavelmente. Na sua opinião, a democracia está em risco? A gente volta já. Algumas pessoas insistem em fazer tudo sozinhas. Parece que não acreditam na força da união. Muitas vezes, essas pessoas caem em suas próprias verdades. Na cooperativa Pindorama, a força do trabalho em grupo transforma em realidade o sonho de uma vida melhor e mais digna. Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho. Refresque sua vida, sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher.
Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo, cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora e todas as redes sociais. Além de 20 aplicativos para você assistir o programa no seu smartphone. É uma realização do jornal Folha de Alagoas, esse programa. Nosso convidado de hoje é o desembargador Tutimés Aran. Desembargador, deixamos uma pergunta aqui no intervalo. A sua opinião sobre esse momento político que o Brasil vive, se o senhor acredita que a democracia está em risco? Olha, a democracia, efetivamente, no Brasil, ela foi golpeada, né? Ela foi golpeada porque quem perdeu a eleição em 2014, quem perdeu a eleição em 2014 não se conformou com o resultado eleitoral. E a partir daí engendrou, né, todo um processo, toda uma farsa que conduziu à deposição da presidente Dilma, né? Quer dizer, assaltaram o poder. E assaltaram o poder de um modo, assim, que não precisou, desta vez, da intervenção da força das armas, né? Porque as armas foram muito mais sofisticadas, né? É um golpe institucional. É um golpe institucional produzido por uma associação entre mídia, poder legislativo e poder judiciário, cada qual cumprindo um determinado papel, né? A mídia, o poder legislativo inviabilizando o governo Dilma de todas as formas, né? A mídia propagando a tese que era um governo, enfim, que não apresentava saídas. No outro lado, o poder judiciário trabalhando na narrativa de colar o governo Lula, né? E as principais lideranças que davam sustentação ao governo, né, dentro da imagem da mais desenfreada corrupção, né? Isso tudo construído em conjunto, desagou no impeachment de Dilma, que foi um golpe de Estado, porque, né, efetivamente crime de responsabilidade não houve, não é? E culminou com a deposição da presidente com uma omissão básica, imperdoável do Supremo Tribunal Federal, que se recusou a analisar a existência ou não do crime de responsabilidade, né? Então, para o senhor, pedalada fiscal foi uma farsa? Não, uma farsa, evidente, né? Evidente, era uma prática, inclusive, que vinha de outros governos, não é uma prática totalmente tolerada pelo sistema judiciário, tanto que o próprio TCU dizia nos seus relatórios em relação aos governos anteriores, né, que tratar-se de uma prática que precisava ser corrigida, vamos aprimorar essa coisa, né, e de repente o que era tolerado virou crime, né? E virou crime de uma hora para outra. O suficiente bastante para tirar uma presidente. Exatamente, de modo que a Dilma foi traiçoeiramente criminalizada, né? Isso tudo foi, de alguma forma, com a participação evidente por ação ou por omissão do Poder Judiciário. Agora, a democracia aí começou a ser golpeada, né? Claramente, né? E, efetivamente, os golpistas não deram certo no sentido de construir uma alternativa política, né? O Brasil hoje é um Brasil errático, né? Porque a deposição gerou um nível de conflito agudo, não é? Isso tudo vai desaguar agora em 2018. E a meu juízo, a democracia, ela é golpeada mais uma vez porque, na verdade, o Poder Judiciário, ele tira ou tenta tirar da disputa eleitoral o candidato mais forte, que é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então o senhor vê essa ação como um segundo passo do golpe? Exatamente, seria a consolidação do golpe, né? Evitar que o Lula concorra à eleição e eventualmente retome o poder, né? Consolidação do golpe. Então, a democracia efetivamente é, hoje, alguma coisa golpeada, né, em nome de interesses
inclusive antinacionais, né? E passa pela a entrega de mão beijada do pré-sal, a nossa maior riqueza, a riqueza que nós íamos construir, não é, para as nossas novas gerações, não é? Uma sucessão de entreguismos impressionantes, né? Que fazem, inclusive, sugerir a participação de altos interesses internacionais nesse golpe institucional, né? Efetivamente, o que é que se espera? Que as eleições se realizem em 2018, se realizem num clima de relativa tranquilidade, não é? E que, enfim, as pessoas possam escolher e que desta vez, né, o perdedor aceite o resultado, né? E se adeque às regras do jogo, não é? O senhor falou da mídia também, desembargador. A mídia brasileira carrega consigo um DNA golpista? O Cícero, eu na minha existência política, eu não vivi o golpe de 64, não é? Vivi o golpe de 2016, não é? Que é um golpe diferente, né? Agora, a história mostra que, efetivamente, o mesmo que fizeram com Dilma, né, o mesmo método, né, fizeram com Dilma, fizeram com João Goulart, lá atrás, né? Produzindo uma atmosfera, não é, social inteiramente favorável, né, à derrubada de presidentes legitimamente eleitos. A mídia jogou tanto lá quanto aqui agora, em 2016, um papel absolutamente semelhante. Absolutamente semelhante. A história mostra isso. Desembargador, em 2016, eu vou ler aqui, o senhor escreveu um artigo trazendo no título o seguinte questionamento: o Poder Judiciário é partidarizado? Isso foi uma provocação, uma reflexão? Gostaria que o senhor explicasse. Uma reflexão acadêmica, né? Porque eu, além de ser desembargador, e eu sou professor da universidade, né? E naquele momento me inquietou bastante, né? A atuação do Poder Judiciário nesse caldo, não é, cultural, social, não é, que levou à deposição da presidente Dilma, né? Vários exemplos assim me inquietavam. Vou dar só um. Eu acho que o Poder Judiciário foi decisivo nisso, né? E foi decisivo na figura proeminente do doutor Moro, na figura proeminente de tantos outros que, por ação, por omissão, deixaram de agir ou agiram fora dos limites da legalidade, precisamente para contribuir com o golpe. Desembargador, o senhor falou no juiz Sérgio Moro. Ele, no momento, está em alta, sobretudo com a prisão do presidente Lula. Como o senhor avalia a atuação desse magistrado? Esse magistrado é um magistrado profundamente antidemocrático e autoritário, porque ele recusa submissão à regra do jogo. Eu vou só dar um exemplo. Um dos elementos centrais na construção da narrativa do golpe foi a divulgação de escutas telefônicas, de telefonemas trocados entre a presidente Dilma e o presidente Lula. O próprio Moro havia dito que as escutas eram, a partir de um determinado momento, ilegal. Ele mesmo disse isso. E ele mesmo, sabendo disso, divulgou as escutas, né? As escutas deram uma interpretação conveniente, né? Um massacre midiático no sentido de mostrar, de um lado, a presidente precisando do apoio do Lula para reverter um possível processo de impeachment. Do outro lado, o Lula, como se o Lula tivesse indo para o governo para ganhar foro privilegiado e se proteger da justiça a Sérgio Moro. Essa versão, midiaticamente divulgada intensamente, né? Ela ganhou ares de verdade e foi decisiva para o sucesso do golpe. E isso foi construído
criminosamente, porque é crime você divulgar interceptações telefônicas sem a devida autorização, né? Num caso, inclusive, dessa divulgação, essa divulgação teria que se dar autorização, eventual autorização dessa divulgação, teria que se dar pelo STF em função do foro privilegiado da presidente. Então, eu quero crer que o doutor Moro sabia que era crime, né? Mas, no entanto, ele preferiu divulgar autoritariamente e antidemocraticamente. Por quê? Não, a regra existe, mas eu não vou cumpri-la, né? Eu não vou cumpri-la porque eu não quero cumprir, eu quero que seja divulgado. Não é? Então, evidentemente que um juiz desse não é juiz, é justiceiro, né? E nós devemos combater os justiceiros. Não é alguma coisa saudável para a sociedade, seja para o que for. Nada autoriza isso. Não é? Nem os bons propósitos. Nem os bons propósitos. Os fins não devem justificar. De jeito nenhum. Não é? Desembargador, em breve o senhor será presidente do Tribunal de Justiça. Tem uma longa história junto aos movimentos sociais. Pensa, de alguma forma, humanizar mais o Poder Judiciário, aproximando, sobretudo, da população mais pobre? Esse, na verdade, é o grande desafio, né? Do Poder Judiciário. É se desencastelar, né? Se aproximar ao máximo do poder popular, né? Das pessoas, do povo, das pessoas mais humildes, das pessoas mais necessitadas, né? Então, essa vai ser um norte central da minha atuação como presidente do tribunal. Evidentemente que nós vamos fazer o que for possível para que isso aconteça e tentar instaurar novas ideias que apontem nesse caminho, né? E nos esforçar bastante para isso. Uma coisa é certa, o Poder Judiciário precisa dessa aproximação, até como fonte de legitimação, né? É efetivamente um poder que é meio refratário a essa relação com os movimentos sociais, né? Eu até entendo, há um déficit de formação intelectual acadêmica nesse sentido importante, né? Há, enfim, dificuldades mesmo de classe, né? Que interferem nessa relação, né? Há preconceitos, né? E, bom, nós vamos ter que atuar nisso com muito jeito, né? Com muita paciência, né? No sentido de tentar forjar uma relação diferente. Nós temos um quadro no programa, desembargador, que é curte ou não curte. A gente apresenta uma imagem e pergunta ao entrevistado se ele curte ou não curte e que faça um breve comentário. Vamos para a primeira imagem, por favor. Condenação em segundo grau. Não, isso é um equívoco. Isso é, na verdade, um vilipêndio à Constituição, né? A Constituição não diz isso. Isso é mais um golpe interpretativo para mudar a regra do jogo. O senhor acha que fere o princípio da presunção de inocência? Fere, claramente está lá na Constituição e é explícito, não é? Então, eu não concordo com isso, o que é que eu faço? Eu faço um golpe interpretativo. Se quer mudar a regra, proponho a emenda constitucional e mude. O senhor curte ou não curte? O quê? A condenação criminal em segundo grau. Profundamente equivocada, né? Não curte? Não curto. Próxima imagem. Jair Bolsonaro. Esse não tem como curtir, né? Porque é um cidadão que alimenta, assim, sentimentos pouco nobres na convivência social, né? É um produtor do ódio, não é? É um produtor da intolerância entre as pessoas, não é? É um homem, assim, deplorável, né? Então não curte. Não. Próxima imagem. Operação Lava Jato. Não. Operação Lava Jato foi claramente partidarizada, né? Então, ela perdeu para mim toda e qualquer importância. Mesmo a tarefa dela básica, importante de combate à corrupção, ela foi obviamente distorcida, né? Pelo partidarismo, né? Não tem como curtir isso. Próxima imagem. Supremo Tribunal Federal.
é uma instituição importante, decisiva da República, né? E que eu espero que não falte a ela, né? Não falte a República, né? O senhor curte ou não curte? Curto. Embargador, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. É sempre bom pessoas que têm relevância social, que têm opinião, poder estar participando aqui no Folha na TV. Espero que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade e deixo aqui um espaço para que o senhor faça suas considerações finais, por favor. Eu quero, nesse momento, agradecer, né, a oportunidade. Acho que a conversa foi muito boa, né? Muito inteligente, assim, muito bem conduzida da sua parte. Espero que, enfim, eu tenha de alguma forma contribuído, né, com os debates atuais, né, que prepassam a sociedade brasileira nesse momento. Obrigado, desembargador. Agradeço a você pela audiência, espero que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.